Fala aí, Tirone, tudo bem, meu caro? Estou aqui no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, quando o Flamengo joga à noite, fica em ebulição. E o Flamengo, mais uma vez, conseguiu, cumpriu a missão. Deu o seu recado, estreou com vitória na Copa Libertadores, batendo o Júnior Barranquilla fora de casa. Mas, ó, Tirone, talvez tenha sido até agora o jogo mais casca entre os brasileiros. Fez logo um gol com o Everton Ribeiro, mas foi pressionado, jogou de uma forma diferente, jogou até acuado no contra-ataque. Depois, no segundo tempo, na parte final do jogo, definiu a parada, mas não foi nenhum jogo brilhante do Jorge Jesus. O Mister até se equivocou em algumas situações. Não foi um jogo brilhante do Gerson e nem do Gabigol, que falhou nas conclusões e poderia até ter comprometido o time caso hoje o Everton Ribeiro não tivesse brilhado e definindo mais uma parada. Quem jogou demais foi o Thiago Maia. Jogou muito bem no lugar do Ilharão. Partidaço, o Flamengo mesmo desfalcado pra caramba. Estreia bem, o atual campeão dá o recado. E é o recado que todos os brasileiros estão dando nessa fase de grupos da Libertadores. Só vitória até agora. Terça-feira foi aquela largada ideal, 4 vitórias. E nessa quarta-feira o Palmeiras venceu na Argentina. É um adversário fraco, é verdade, mas a destacar no Palmeiras, Tino, nessa nova formação com pseudo 4 atacantes, com o Dudu de 10. O Dudu de 10 centralizado com o William de um lado, Rony do outro e Luiz Adriano na frente. É uma formação, Tirone, que serve sobretudo para contra-ataque. O Luxemburgo já mudou o time. Ele lembra que ele tinha começado lá atrás com o Rafael Veiga e Lucas Lima 2 meses? Agora não tem nada disso. É um time de velocidade, é um time que é agudo, é um time forte, que só conseguiu tranquilidade na vitória depois que um jogador do Tigre foi expulso no início do segundo tempo. Aí já estava vencendo nessa etapa com o Luiz Adriano por 1-0. Depois da expulsão, o William fez 2-0 e o Palmeiras deitou e rolou com tranquilidade. E aí é o seguinte: venceu o Palmeiras, venceu o Flamengo, venceu o Santos, venceu o Atlético Paranaense, venceu a dupla Grenal. Só falta o São Paulo. O São Paulo vai estrear na quinta-feira, lá na altitude, contra o Binacional, uma Arapuca, um adversário pouco conhecido, pouco gás, muito desfalque. Não vão jogar agora Juan Fran e Vitor Bueno. A tarefa do São Paulo não vai ser fácil, na minha opinião. São Paulo tem essa pressão de voltar à Libertadores, essa pressão extra pela vitória dos demais e pela vitória categórica da LDU, sua companheira de chave, contra o River Plate no Equador. É verdade que o River Plate foi todo reserva, nem o Galhardo foi para o Equador. A LDU triturou o River Plate e põe mais pressão no São Paulo ainda. O São Paulo, repetindo a sequência, Binacional na altitude insana, depois a LDU na próxima quarta no Morumbi, que já virou decisão, e River Plate na terça no Morumbi. Ou seja, o primeiro turno do São Paulo define se ele vai avançar ou não na fase de grupos. Primeiro turno, os 3 primeiros jogos. Tirone, a minha pergunta para ti, para passar para você, é a seguinte: o São Paulo vai estrear com vitória? Vai fazer o Brasil 100% na Libertadores? Tem condição? Você confia? E eu te passo mostrando aquela camisa, ó, com as cabeças pensantes do futebol. Diz aí, Tirone, você confia na vitória do São Paulo nesta quinta-feira, na largada da Libertadores, mesmo com um monte de desfalques? Diga aí, Tirone. Fala aí, Arnaldo, fala aí, pessoal. Você no Rio de Janeiro, Arnaldo, eu em São Paulo, com a cidade ao fundo, direto aqui do estúdio 11 do nosso canal. Também acompanhei atentamente o Palmeiras e o Flamengo, os dois venceram, 100% dos brasileiros até agora. A missão agora está com o São Paulo, que nessa quinta-feira joga. E você me perguntou se o São Paulo vai manter esse 100% dos brasileiros na primeira rodada. Vou responder a sua pergunta, sim, claro, no final do vídeo. Mas antes vou dar meus pitacos sobre Palmeiras e sobre o Flamengo. Eu falei, né, essa semana aí, eu fiz até um texto no nosso blog, falando que o Palmeiras e Flamengo é a maior rivalidade do Brasil nesse momento. Mauro César deu até uma esperneada, falou que é um absurdo, faz tempo que eles nem disputaram finais recentemente. Rivalidade do Flamengo é outra, é com o Grêmio, é com o Atlético Mineiro, é interestadual, né? E eu entendo que essas rivalidades nos dias de hoje são diferentes, né? Porque tem menos finais,
tem o campeonato por pontos corridos, a questão da grana é muito relevante, quem contrata mais, quem tem mais dinheiro e tudo mais. Então eu acho sim que o Palmeiras é o maior rival interestadual do Flamengo nesse momento, e justamente hoje os dois jogaram, né? Não um contra o outro, mas jogaram na Libertadores, então dá para você fazer uma comparação de quem foi bem e quem foi mal. Primeiro, o Palmeiras. O Palmeiras ganhou com uma certa facilidade até, né? Do Tigre, time da segunda divisão da Argentina, mas acho que o Palmeiras enfrentou o time mais fraco entre os brasileiros até agora. Todos os brasileiros que jogaram pegaram times mais complicados, mais cascudos, mais difíceis do que o Palmeiras. O Tigre é um time fraquíssimo, né? O Palmeiras, com o elenco forte que tem, agora jogando com 4 meio atacantes, né? Essa nova invenção, aí nova do Lucha. E aí ganhou por 2-0, um gol no primeiro tempo, um gol no segundo tempo, não teve grandes problemas, uma vitória com autoridade ali, mas diante de um rival muito fraco. Essa ideia, para mim, do Luxemburgo, de fazer esse jogo ofensivo, com 4, talvez, atacantes, o Dudu um pouco mais recuado como meia centralizado, mas jogando também, indo para frente e tal, eu acho legal, porque eu gosto de gol, eu gosto de futebol ofensivo, eu acho muito bacana. Mas eu não sei como isso vai ser quando o Palmeiras enfrentar adversários mais difíceis. Hoje, contra o Tigre, foi mole. Aí era um adversário muito frágil, e aí o Palmeiras deitou, o que mostra a força do elenco do Palmeiras. Acho legal a ideia, mas acho que para outro tipo de jogo, não sei se vai ser assim. Não sei se o Palmeiras vai conseguir produzir esse jogo e jogar com tantos atacantes, todo mundo jogando, teve o Rony jogando bem, enfim. O time jogou bem, mas quero ver como será com outros adversários mais difíceis. Esse é um ponto. Ponto 2, o Flamengo. O Flamengo jogou, pegou um adversário, como você disse, bem cascudo, né? Estádio lotado, um time chato, Theo Gutierrez, jogador chato, né? Que incomoda pra caramba, incomoda zagueiro, enfim, catimba. Então não era um adversário fácil, mas o Flamengo foi deixando a coisa ficar fácil, né? Um gol logo de cara, aí tomou conta do jogo, poderia ter feito mais, soube aguentar a pressão, jogou até recuado em certos momentos, né? Coisa que não é muito do feitio do time de Jorge Jesus. Alguns jogadores que até em certo momento vinham muito bem, de repente baixaram o nível, tipo o caso do Gerson. Depois que ele errou aquela bolinha ali, que ele quase entregou o gol para o adversário, ele sumiu no jogo. Ele sumiu e começou a ir mal. Em compensação, o Thiago Maia, como disse você, jogou demais, o que mostra que o Flamengo tem um elenco muito, mas muito forte. A impressão que dá é que estava todo mundo muito empolgado. Putz, olha lá, não sei quem jogou bem, esse aqui pode brigar com o Flamengo, esse aqui jogou bem, esse aqui foi bem. Aí o Flamengo vai lá e joga, e mesmo não jogando bem, muito bem, e pegando um adversário muito difícil, foi lá, fez 2-0, tomou um gol no final, mas não correu risco de perder os 3 pontos na partida de hoje. Então acho que a estreia do Flamengo foi ótima, mas era já esperada. A do Palmeiras boa, mas diante de um adversário muito, mas muito frágil. E fica essa disputa ainda entre os dois. Acho que o Flamengo está bem à frente do Palmeiras nesse momento. Bom, respondendo a sua pergunta, será que o São Paulo vai vencer a partida de hoje? Acho que o São Paulo tem, não pelo rival, mas pelas condições, o cenário pior entre os brasileiros até agora. Altitude lá no céu, vai ser difícil para o São Paulo jogar. Se voltar lá com um empate vai ser excelente, mas um empate vai ter a comparação, vai ser o único que não terá ganho o jogo, o brasileiro na estreia. Então tem todas essas questões. Acho difícil o São Paulo ganhar, não acho fácil, até pelo jeito de jogar do São Paulo e pelos desfalques. Não vai ter Juan Fran, não vai ter outros jogadores. Eu acho que o São Paulo tem uma tarefa bem árdua e o torcedor são paulino talvez não precise ficar chateado se o São Paulo voltar de lá com um empate, porque acho que o jogo importante do São Paulo passa a ser contra a LDU em casa, já que a LDU venceu o River Plate, e o River Plate rifou esse jogo porque jogou com o time reserva. Então o jogo importante que o São Paulo não pode perder ponto de forma alguma é esse contra a LDU. Esse é o jogo que o São Paulo precisa fazer os 3 pontos. Se ele voltar do Peru com 1 ponto, não está mal. E acho difícil que o São Paulo consiga fazer mais do que 1 ponto jogando na altitude de quase 4.000 metros. Não é fácil, não é bolinho, não é mole para ninguém. Vai ser bem complicado para o São Paulo. Certo, Arnaldo? Certo, companheiros? Voltamos a qualquer momento. Assine o canal, aperte o sininho. Estou aqui direto do estúdio 11 com
a cidade de São Paulo ao fundo, nesse verão paulista de 19 graus. Valeu, até a próxima. Ah, minha camisa, peraí. Tô com aquela bacanuda do Radiohead. Gosto demais dessa camisa, muito legal. Certo? Voltamos a qualquer momento. Valeu!